Pampa Debates. Não esquecendo que hoje é um dia extremamente importante para nós aqui na Rede Pampa, para nós no Pampa Debates, receber um presidenciável. E ele que está em terceiro lugar nas pesquisas. Está ainda, vamos dizer assim, porque pode crescer e tem muito para crescer, atrás do Lula e atrás do Flávio Bolsonaro. Mas de pesquisa nós vamos falar daqui a pouco. Nós estamos aqui com uma pessoa que despontou num partido que é iniciante ainda, e ele também é um iniciante na política, mas esta união de Renan Santos e Missão deu muito certo, tanto é a posição atual que estamos observando nas pesquisas. E esse presidencial está aqui, de lenço amarelo, nós temos aqui os chimangos e maragatos, é o lenço branco e o lenço vermelho, e ele está com o lenço amarelo. Prazer tê-lo aqui, Renan Santos. Prazer é todo meu, uma honra estar presente com uma lenda aqui do jornalismo gaúcho, e prometo entregar tudo, as polêmicas, as discussões, os projetos, e acho que esse é meu objetivo. Tem que ser muito claro sobre tudo que eu falo, sobre tudo que eu penso, porque esse ciclo de mentira que envolve a política brasileira é o que nos trouxe até aqui. E está na hora de falar um pouco de verdade, mesmo quando ela doa. A verdade, ela dói, mas ela te liberta, e é para isso que eu estou aqui. Então vou começar procurando entender um pouco da sua vida. O senhor nasceu onde? Nasci em São Paulo, bairro da Moca, bairro dos italianos, bairro Operário. Paulistano? Sim, paulistano da Gema, né? Na Moca, onde tem aquele sotaque mais caricato do paulistano. Porra, meu, me vê uma pizza. É um sotaque até um pouco exagerado, mas vim de lá. Então, metade da minha família italiana, metade portuguesa. Fui sempre um grande aluno nas escolas, sempre tirei notas altas, senão minha mãe, né, dava as famosas bordoadas. Passei na faculdade de Direito da USP. Lá comecei a fazer política. Me tornei uma liderança estudantil ali. Comecei a arrumar minhas primeiras brigas com o PT ali. Derrotei o PT no território deles. Uma coisa que se tornou uma espécie de especialidade minha. E és fundador do MBL, né? Sou fundador. E a partir de 2013 eu comecei a participar daquelas manifestações antes do MBL surgir. E aí, a partir de 2014, eu conheço um grupo de rapazes. Um deles já era meu irmão. Mas músicos, intelectuais e um jovenzinho japonês chamado Kim Kataguiri. E aí aquele grupo de amigos com um escritório perdido no centro de São Paulo cria o MBL. O MBL lidera as maiores manifestações da história do Brasil. Derrubamos o governo da Dilma, apoiamos as reformas que aconteceram no governo Temer. E percebemos, entretanto, que para chegar a fazer algo que vá além do protesto, a gente precisa ser uma alternativa de poder. E aí a gente criou o próprio partido político, porque a gente não gostava de nenhum dos outros. Então falou, vamos fazer o que a gente acredita. Criamos o partido Missão e eu sou o primeiro pré-candidato a presidente do partido. O Missão está com a situação regularizada? 100%. 100%, né? Porque ainda tinha uma pendência e agora o Supremo decidiu... Sim, o TSE decidiu por 7-0 em novembro. Porque assim, quando você coleta as assinaturas, você tem que validá-las no cartório e depois as validações do cartório têm que ser homologadas pelo TSE. E aí a homologação aconteceu por 7-0, placar, né, uma surra, quase uma Alemanha, né? Quer dizer, mais que uma Alemanha. Isso é interessante, veja que o Bolsonaro, presidente da República, queria ter um partido e não conseguiu formar. Vocês, outro Kassab, tem que elogiar também, porque o Kassab, fora de qualquer contexto maior na política, ainda mais sendo presidente, o Bolsonaro não conseguiu. O Kassab e o MBL conseguiram. Então, parabéns por isso. Agradeço demais. Do ponto de vista ideológico, o que te levou até a política é o que te traz até aqui, né? São as posições consideradas mais radicais, mais à direita, e eu, grande parte delas, comungo com o nosso candidato Renan Santos. A questão, principalmente, de seguir essa doutrina que nos traz agora El Salvador, eu acho que já é, no aspecto segurança pública e violência, o caminho para resolvê-la. É botar a bandidagem na prisão. Exatamente. A gente cai nessas discussões no Brasil, mais escolas ou mais cadeias? Vamos construir mais escolas, é mentira. Hoje o Brasil, tecnicamente, precisa fazer mais cadeias do que escolas. Até porque a população está envelhecendo. Exatamente. E eu preciso melhorar as escolas. Eu não vou cair naquelas discussões que eu vim do campo do direito, né? Por mais que eu tenha largado a faculdade para ser empresário. Eu vim de uma faculdade, na faculdade de Direito da USP, em que, os direitos humanos, todas essas discussões. A real, a gente colocou a nossa política penal sob a ótica de revalidar, de trazer de volta, de reabilitar o bandido. E não de honrar a vítima. Então, toda a nossa política penal é baseada na ideia de que um presídio é um lugar para eu dar curso profissionalizante para um bandido ficar o menor tempo possível e retornar às ruas. E é mentira.
Nós temos que falar as coisas como elas precisam ser. O bandido precisa ter medo de ir pra cadeia, ele tem que ter medo de cometer o crime. E se ele cometer um crime violento com uma pessoa, ele tem que se dar como, assim, um grande sortudo por ele não ter morrido durante a operação policial. E quando na cadeia, ele não tem que ter progressão de pena, ele tem que trabalhar lá dentro e calar a boca dele. É apenas isso. Nós vamos querer instituir lei e ordem num país que assumiu a bagunça como sua grande característica. Quando a gente abre, por exemplo, uma propaganda oficial do Brasil, a Brahma fez uma propaganda sobre Copa do Mundo, é sempre uma favela. É sempre o Brasil num clima de favela, é sempre a gente assumindo o crime como parte da nossa identidade. Eu não assumo. Pega o menininho ali, favelado, fazendo balãozinho. Pra... Isso, é exatamente isso. Olha que bonito, nós somos isso. Nós não somos isso. País sério em lugar nenhum assume favela, crime organizado, E prostituição se for isso, infantil. tem que sair disso. Exato. A gente assumiu e a gente tem que negar isso. A gente tem que destruir isso como base cultural nossa. El Salvador começou como crime, mas o que ele fez logo em seguida? Ele destrói a operação, vamos dizer, das facções criminosas lá e começa a arrumar as ruas, limpar as ruas. São Salvador está virando uma capital linda. Por quê? Porque começou a se levar a sério. As nossas cidades não são levadas a sério. Aqui mesmo em Porto Alegre, você começa a ver ocupações de MTST perto da prefeitura, ruas tomadas por morador de rua e ONGs. Não posso tirar ele de lá. Essa loucura que a gente tem que acabar. Bom, vem que aí já comungamos. Em termos de pena máxima, o senhor concorda com a pena de morte? Eu concordo. Principiologicamente, eu concordo com a pena de morte. Porém, a nossa Constituição, como isso é cláusula pétrea, eu teria que fazer uma reforma, uma constituinte. Sim. E aí, como presidente da República, né, Max Weber fala, você tem a ética da responsabilidade, e dentro da ética da responsabilidade, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer primeiro. E aí, eu não vou ficar preso na ética da convicção. Eu tenho que fazer, tem que focar num primeiro mandato nosso, em destruir o crime organizado, em alterar as leis penais e fazer reformas fiscais. Alterar a Constituição de uma vez já no primeiro mandato, eu acho exagerado para fazer. Então, vamos escolher passo a passo. Então, eu não implementaria no primeiro mandato nosso. Eu já acho que a nossa Constituição, ela foi construída à sombra de um plano fracassado, que foi o Plano Furnaro, que elegeu praticamente todo o MDB. É uma Constituição do MDB. Sim. Então, eu acho que ela tem que mexer nessa Constituição urgentemente. Mas mexer para trocar a Constituição. Exato. E não fazer remendos. É exatamente isso. O modelo da Constituição de 88, ela tem que acabar. O Brasil piorou depois da Constituição de 88. O Brasil ficou menos competitivo, menos produtivo, diminuiu sua infraestrutura, o nosso papel no mundo diminuiu. Ou seja, a Constituição de 88, ela é um fracasso. E a gente fica falando isso e as pessoas têm que começar a se tocar. Outros países adotaram modelos completamente diferentes e deram certo. Nós, quando a Constituição de 88 foi promulgada, nós éramos melhores do que a Coreia, melhores do que a China, melhores do que a Índia. Hoje a gente ficou para trás do que todas essas nações. O Brasil está perdendo para o Vietnã. A chamada Constituição Cidadã. É uma piada, uma porcaria essa Constituição. A gente tem que começar a falar as coisas como elas são. Eu acho que é isso que é o problema brasileiro. A gente finge que os problemas não existem. A nossa Constituição é um lixo. A nossa Constituição impede o nosso desenvolvimento. E a nossa Constituição e o espírito do Constituinte, que também tem o espírito das leis, o espírito dele é um espírito de culpa. Ah, meu Deus, temos que corrigir os erros e os excessos do regime militar. Pois bem, nós temos agora os erros e excessos do regime do crime organizado, que são muito piores e muito mais numerosos. Você vai falar dos crimes e das mortes, que houve mortes, houve violações lá no período da ditadura. Diga o que quiser. Todo ano no Brasil morre 40 mil habitantes, a maior parte deles vítima do crime organizado. E aí os filmes que são feitos são só sobre a ditadura. A ditadura do crime organizado é muito pior. Este é o candidato Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Missão. Obviamente que, se tratando de Constituição, a gente vai fazer vários programas aí para não chegar a um denominador comum, porque não é com qualquer pessoa que se chega a um denominador comum. Mas uma vez entrevistando no Pampa Debates, lá na nossa antiga sede, eu entrevistei o ministro Jobim. E falamos sobre as leis do Brasil. Leis não faltam no Brasil. Só que nós temos leis que não passam por depuração moral e ética, né? As leis são jogadas num contexto onde quem fez as leis muitas vezes não sabe nada do que fez. A assessoria faz. Mas tudo bem, vamos considerar que os parlamentares fizeram a lei. E diz o Jobim, se queres aprovar uma lei no Brasil, adjetiva ao máximo essa lei, atende aos interesses corporativos e coloca esta lei, que é uma verdadeira colcha de retalhos, para um advogado entender o que melhor lhe aprovém ali dos retalhos que tem à disposição. E depois a um juiz que vai entender o malfadado espírito legislador. Quer dizer, as leis são colchas de retalho que atendeu a interesses corporativos
e acabou sendo aprovada dessa forma. Então, mesmo as leis do Brasil, elas precisam de uma reconstrução. Nós precisamos modificar a partir da própria Constituição. Olha que observação maravilhosa. Porque o que a gente observa no Brasil é uma hipersubjetividade na interpretação das leis. E elas são criadas para ter essa hipersubjetividade justamente para você poder alterá-las de acordo com o réu em uma determinada circunstância ou o lobby numa determinada circunstância. As nossas leis são mal redigidas para não serem objetivas. Eu vou dar um exemplo que está gerando problemas agora. A reforma tributária que passou, ela é cheia de confusões para gerar uma hermenêutica específica para ajudar um setor A ou setor B na hora certa. E tudo funciona assim, infelizmente, no Brasil. E aí você tem um STF que bagunça ainda mais, que vai interpretando também essas leis de acordo com a sua leitura de direitos humanos e direitos fundamentais, e juízes de primeira e segunda instância cada vez mais bizarros. Houve no Rio de Janeiro o julgamento sobre aquele caso do menino do Henri Borel. E aí a juíza interpretou que punir a mãe, que é uma desgraçada, seria um ato de patriarcado ou de perseguição às mulheres. Um absurdo total e completo. Então, esse espaço interpretativo que é gerado é muito perigoso. As leis têm que ser simples, claras e objetivas. E sim, isso precisa ser reformado. Ainda mais que uma Constituição que ela abre todo esse espaço. O problema já está na Constituição. Entretanto, eu tenho que ter um governo que será um governo de transição para um regime novo. E quando é um regime novo, é um regime democrático, deixando claro. Mas um regime constitucional, claro, simples e direto. O governo de transição vai ter que começar a fazer esse limpa-trilho dessa confusão. E é uma confusão que hoje está no orçamento, é uma confusão que afeta as leis penais, é uma confusão que afeta diretamente o funcionamento da economia brasileira. E é uma confusão que interessa, sabe para quê? Escritório de advocacia. Porque no Brasil tem tanto advogado e tanto contador porque pagar imposto é difícil e porque as leis elas são sempre passíveis de distorção. Então esse é o jogo que a gente tem que arrumar. Perfeito. Não podemos esquecer que quando a gente fala em 54 anos da Unimed, Federação Unimed do Rio Grande do Sul, não estamos falando apenas e tão somente em tempo, estamos falando de uma trajetória construída diariamente por pessoas que acreditam no cuidado, na cooperação e na força do trabalho conjunto. Ao longo dessas mais de 5 décadas, os colaboradores, os parceiros e lideranças que ajudaram a construir esta Unimed, essa federação forte, é uma rede baseada em confiança, em responsabilidade e compromisso. Isso tudo com as pessoas que fizeram uma história que é feita de relações duradouras e de decisões importantes, sempre conectadas por um mesmo propósito, cuidar, porque na Unimed Federação cada escolha impacta vidas e ajuda a transformar o cuidado em algo cada vez mais próximo e coletivo. Unimed Federação do Rio Grande do Sul, feita por pessoas para pessoas. E antes de continuar, temos um momento especial este ano. O SENGE está completando 84 anos de atuação em defesa dos engenheiros e engenheiras do nosso estado. Uma atuação firme e incansável, lutando pela valorização profissional por melhores condições de trabalho. Sempre por manutenção justa e a remuneração ainda mais justa. E sempre pelo fortalecimento da engenharia, uma história construída lado a lado por quem impulsiona e transforma a sociedade. E aí está o nosso Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Nosso maior projeto é você. Parabéns por esta trajetória extraordinária do nosso SENGE, o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. E quando o assunto é saúde e segurança do trabalho, o SESI está ao lado da sua indústria, como você pode entender, desde o microempreendedor até o grande empreendedor, até a grande empresa. O SESI oferece PGR e laudos técnicos com 80% de desconto e a capacitação em normas regulamentadoras de forma gratuita. Confira o regulamento em sesirs.org.br/cuidar de quem trabalha e assim aproveitar essa condição especial que é por tempo limitado. E o Simers adverte, a precarização do trabalho médico faz mal para a saúde. Por isso, o Simers Médicos defende contratos mais transparentes na saúde pública e melhores condições de atendimento. Simers, defender os médicos é defender a saúde. E a Biscoito Zezé é um parceiro muito especial aqui no Pampa Debates. Vem lá de Pelotas, é uma marca que une gerações e aproxima toda a família em torno de uma mesa.
Biscoitos Zezé, com seus 58 anos de história e um mix de mais de 50 produtos. São biscoitos doces, biscoitos salgados, salgadinhos e o pão de mel da Zezé. Para todo gosto e idade temos uma Zezé. E todos na sua casa nem vão aprovar, já está aprovado. Eles vão, na realidade, acarinhar esses produtos maravilhosos da Zezé. Carinho que vem de família há 58 anos. E vamos agora às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. A medicina acompanha a nossa história desde o início e desde o instante do nascimento de uma criança, como aconteceu com nós mesmos. Ela já protege, acolhe e prepara o caminho para a vida. Ser médico é mais do que exercer uma função, é assumir um compromisso diário com o bem-estar, com a ética e com a ciência. É dedicar-se por inteiro, mesmo nos momentos mais difíceis, porque cada gesto pode transformar vidas. Por isso, Cremers apresenta seu manifesto reconhecendo a grandeza desta entrega, de trabalhar para que ela seja sempre valorizada, garantindo uma formação de qualidade ao fiscalizar o exercício profissional. E ao defender o ato médico, o Cremers reforça sua missão de proteger quem cuida, de assegurar que cada atendimento seja pautado pela responsabilidade, pelo respeito, porque quando a medicina está no centro, a confiança se fortalece e a saúde de todos avança. Cremers, medicina é entrega. Pré-candidato Renan Santos à presidência da República do partido Missão. Vocês têm usado só Missão, não é? Missão. Não é partido Missão. Não falo partido, ele não tem sigla, tanto que no painel brasileiro é Missão. Missão, perfeito. E eu uso ainda no feminino. Veja que a missão tem tudo ali, né? No Cremers ali falou várias vezes de missão. Sim. Porque o Brasil precisa do senso de missão. É verdade. Então vamos entrar na saúde, já que falamos em saúde. Se fala tanto no SUS, que eu acho que é um projeto magnífico, muitas vezes mal gerido. As suas soluções da saúde propriamente dita, utilizando o SUS, não se pode falar muito, mas se pode solucionar o muito de problema que temos, ou dos problemas que temos. Como o senhor transformaria essa saúde pública no Brasil? De que forma? Fico muito feliz com a pergunta, porque é o seguinte, a questão do SUS é pouco colocada para candidatos de direita. E, em geral, o pessoal entrega platitudes. A gente tem que primeiro entender qual é o maior problema do SUS. A maior parte da população brasileira se vai do SUS para se tratar, primeiro ponto. Porém, elas não conseguem um acesso. E o que é o acesso? Às vezes, não ter um OBS próximo. Quando precisa fazer um exame, cair na fila. Se não cai na fila e você tenta achar o exame não está numa cidade próxima de você. Não tem uma ambulância para te levar para um hospital, porque não conseguiram montar o hospital na cidade que tem que ser o hub, a cidade polo. E ainda para fazer uma cirurgia você fica na fila. Ou seja, o maior problema do SUS é um problema de acesso. Depois vem os problemas de qualidade. Para resolver a questão de acesso, tem as coisas mais simples a se resolver. Por exemplo, você não tem um regramento objetivo para as filas. Então, se eu preciso fazer um exame, se eu, por exemplo, olha, Renan, tá tudo indicando que você vai ter um câncer no pulmão, você tem que fazer uma série de exames. Eu entro numa fila e às vezes uma pessoa que não tem algo prioritário está na minha frente. Então, nós temos que resolver as prioridades para dar ordem na fila. E aí acontece algo ainda pior. Como a maior parte dos hospitais no Brasil são sustentados por emendas parlamentares, o político que tem um acesso a isso, ele acaba escolhendo, você acaba tendo um contato com o vereador, com o prefeito ou com o deputado, e ele determina para você se você vai poder ir para o hospital A, B ou C mais rápido. Essa é uma coisa que a gente precisa mexer urgente. Segundo, nós temos que ter uma política que chama de Hub and Spoke. O Hub é o local onde vai ter o hospital com as especialidades, onde você vai fazer também as cirurgias. E você vai ter ao redor dessas cidades as policlínicas em cidades um pouco menores e as UBSs no geral. Isso não pode ser determinado por decisão política de um deputado. Às vezes um deputado quer que faça um hospital na região dele, simplesmente porque ele tem mais voto lá. Mas às vezes não era o lugar para ter um hospital. Às vezes você não tem um acesso para uma estrada que leve a pessoa de uma cidade menor para lá. E no Brasil isso é tudo completamente caótico. Então nós vamos reordenar isso sem decidir onde vão ser construídos os hospitais e as policlínicas de maneira política. Terceira coisa, e essa é a parte que vai ser a mais revolucionária. O SUS, que é um sistema centralizado, costuma ser frágil. E todo mundo fala, pô, mas a centralização não é ruim? Era. Com a tecnologia e com a chegada do machine learning, inteligência artificial, é uma revolução que vai acontecer, porque tudo que é centralizado melhora mais rápido.
E onde vai melhorar? Não há no Brasil uma coisa bizarra. Isso vale também para a segurança pública, porque os BOs não são checados de estado para estado. Então, se é um bandido da Paraíba vem para o Rio Grande do Sul, o policial daqui não consegue checar o prontuário dos BOs do bandido. Mesma coisa com o prontuário de saúde. A gente tem que instituir o que a gente vai chamar de pronto, que é o prontuário único. Todas as vezes que uma pessoa faz uma consulta, que ela vai num médico, tudo aquilo é catalogado num documento só, que tem uma espécie de linha do tempo de todas as passagens. Aí o que acontece? Quando eu tenho esse documento, que é um documento igual em todo o território nacional, a inteligência artificial fica checando os padrões. Fala, essa pessoa vai desenvolver diabetes. Essa pessoa está com hipertensão. Olha, tem um grupo de pessoas que estão apresentando um padrão de doença similar à febre amarela em determinada região do Brasil. Logo, eu preciso de médicos para focar isso nessa região. Logo, eu preciso de estoque de remédio ali. Olha, eu consigo fazer uma política preditiva para evitar que essa pessoa que tem obesidade desenvolva diabetes. E aí você consegue prever o desenvolvimento de doenças, faz a política da saúde familiar mais próxima das pessoas, aplica remédios e políticas justamente que evitem o desenvolvimento de doenças e melhora e torna mais barato o sistema de saúde. El Salvador, a gente citou os presídios agora há pouco, El Salvador está fazendo isso na saúde e é uma revolução. Revolução. Mas aí eu acho que aí tem uma coisa que a gente discorda aqui, de tantas coisas que o senhor pensa e que eu comungo, mas eu já penso saúde e educação privada. Isso é muito mais barato para o Estado manter uma saúde privada e uma educação privada do que o Estado ser o gestor, o mantenedor de um complexo caro, onde as soluções muitas vezes passam por aspectos que passam muito longe, né, de uma gestão bem administrada. Permita-me também discordar? Não, claro. Porque não tem um problema. Eu estou fazendo só para lhe provocar, para chegar a saber. Eu não tenho problema nenhum da administração ser privada. Inclusive, a administração dos hospitais, das policlínicas, quando feitos por entes privados, é bastante superior. Inclusive, o SUS inclui redes de santas casas, redes de hospitais que são capazes... Filantrópicos. Não há problema nenhum e eu defendo um aumento disso. A questão toda é, dado que a população brasileira é muito pobre, a questão do acesso vai passar a existir um sistema universal que garanta a essas pessoas uma espécie de plano de saúde gratuito. Eu gostaria de ver num país em que as pessoas possam migrar para o modelo alemão, que é um modelo misto, em que você tem um misto de eu invisto um pouco mais e o Estado me garante um pedaço. Para você chegar nisso. Hoje, infelizmente, nós não conseguimos chegar, especialmente nos lugares do Brasil em que não há atividade econômica. Praticamente metade do Brasil está ausente de atividade econômica. É meio assustador o que eu estou falando e nessas minhas andanças pelo Brasil eu vi isso acontecer. Eu não consigo imaginar essas pessoas tendo acesso à saúde, a nada de saúde. E o pior, as escolhas que as pessoas fazem, inclusive na forma como elas cuidam da água que elas bebem, daquilo que elas comem, é assustadora. Regiões na região norte, na região nordeste, é de assustar. Faz a Índia parecer a Suíça. Então, infelizmente, nós dependemos de um sistema que garanta essa universalização. E aí, o uso da tecnologia vai garantir um acesso melhor a isso. Eu concordo em gênero lugar com o senhor que é uma questão de gestão e a iniciativa privada será melhor. Também acredito que dá para fazer a mesma coisa na educação. A questão é que o acesso universal, que não só apenas a Constituição garante, mas que é uma necessidade dada do problema brasileiro, ele tem que ser feito. Então, aí cabe como um gestor público ter que tocar nesses termos. Perfeito. O mesmo vale para a educação também. Lógico. Cindy Lojas, hoje em dia, agilidade e segurança fazem toda a diferença na rotina de uma empresa. É a ferramenta indispensável para isso. Este caminho passa pelo certificado digital. Sabe aquela burocracia que faz parte de perder tanto tempo? Nós já nos habituamos a perder tempo. O certificado digital simplifica os processos e deixa o seu dia a dia muito mais prático. Com ele você assina documentos, emite notas fiscais e resolve tudo online, mesmo à distância, com segurança. O Cindy Lojas Porto Alegre oferece o certificado no sindicato com o menor preço. E o menor preço do mercado está no Cindy Lojas. E quem é associado ainda não tem descontos exclusivos com valores a partir de apenas R$ 99,90. É uma beleza. Seja sócio do sindicato, a oportunidade perfeita para você economizar de verdade e focar no que realmente importa, fazendo com que o seu negócio cresça. Acesse agora certificadoconectarhub.com.br e garanta essa condição. Barranco, no Barranco você tem carnes nobres. O senhor já foi no Barranco? Ainda não, já fui. Ah, sim. Já. Você tem que ir duas coisas, o Barranco 360. 360 é dentro do Rio.
E o Barranco, olha aí, olha a carne que o senhor está vendo. Fui em ambos, já fui, mano. Carnes certificadas, carnes nobres, carnes premiadas, ango com procedência exclusiva do Rio Grande do Sul, hortifruti granjeiros com plantio hidropônicos e legumes e verduras sem defensivo agrícola, bem como a farinha de milho que dá origem à polentinha do Barranco. Seja ela brustolada ou frita, você tem esta farinha moída em pedras de procedência europeia. Tudo isso você encontra na Churrascaria Barranco, na Protásio Alves 1578. E agora vamos ao nosso último bloco, nosso ponto final, com Cindy Lojas Porto Alegre e vamos da mesma forma com a nossa Gimo. Gimo, 70 anos, um abraço à família Morandi. A gente fica sempre lembrando da Dona Ieda e de seu Júlio que construíram através do laboratório esta empresa que é potência nacional e a nossa, e é uma multinacional brasileira, essa que é a verdade. E vamos também já agradecendo toda essa parceria de anos aqui no Ponto Final. Vamos a ele. Ponto Final. Oferecimento Gimo Lava-Louças Multicamadas. Limpeza e proteção para a rotina das louças. Gimo. Qualidade comprovada. Certificado digital com o menor preço do mercado é no Cindy Lojas Porto Alegre. Aproveite os descontos exclusivos. Agora vamos ao momento político que estamos vivendo no Brasil e me coloca até acima de figuras notórias, um governador com grande aprovação, que é o Caiado, lá em Goiás, e o outro governador de Minas Gerais também com excelente aprovação, que é, aliás, os dois já tiveram aqui, o Zema e o Caiado, aqui no programa, e o senhor chega aqui sem toda essa tradição política, sem ter exercido posições de peso como governador de Minas e de Goiás, e chega muito bem, numa terceira posição aí, atrás ainda do Lula e do próprio Flávio, do senador Flávio Bolsonaro. Como é que o senhor está vendo esse momento, essa sua posição agora, a tendência para crescer, tem como derrubar essa posição do Lula e mesmo do Flávio Bolsonaro? Bom, eu vejo com muita naturalidade. Minha pré-campanha é maior do que a deles e você havia mencionado tradição. Eu tenho bem mais tradição na política que o Zema. Eu montei o MBL em 2014. O Zema concorreu para governador em 2018, não tinha participação política alguma. O Caiado tem uma tradição. Fundaram o Novo mais ou menos na mesma época, né? Pois é. O Caiado, ele concorre para o governo do Estado, ele tem uma experiência no executivo só agora, também a partir de 2018. Foi senador. Foi senador, mas no executivo, sim, só agora. Foi agora. E aí, do ponto de vista político, eu não me considero para trás de nenhum deles. Basta ver que eu sou o presidente do meu próprio partido. Eu não preciso pedir a aprovação de ninguém para fazer as declarações que eu faço. Eu sou um líder melhor. O que eu digo com relação não apenas a eles, figuras que eu respeito. Eu acho que quem dera a eleição fosse eu, Caiado, Zema discutindo o Brasil. Não é. Seria até uma dádiva. Seria uma dádiva. Eu tenho duas figuras que estão na nossa frente, que é o Flávio e o Lula. E eu tenho liberdade de atacá-los. Plena. E isso me qualifica, portanto, como um líder superior. Porque apenas quem lidera aponta a direção e aponta o caminho. E é isso que o meu grupo político faz. Por isso que eu inspiro mais os jovens e por isso que eu ultrapassei eles, eu apresento uma tendência de crescimento muito maior. Há pesquisas que captam isso com uma intensidade maior. Por exemplo, a Atlas. A Atlas é a pesquisa que acertou praticamente todas as últimas eleições no mundo. Acertou agora o Equador, tinha acertado o Chile, acertou Bolívia, acertou a Argentina, acertou a eleição na Hungria, que é uma eleição dificílima, um regime meio fechado. E vai acertar a brasileira. E nesse sentido, na Atlas, eu vou buscar já os 10%. O que eu preciso fazer? Eu tinha botado uma meta para mim. Eu preciso ter o partido pronto até o final do ano passado. Consegui. Eu preciso aparecer nas pesquisas. Apareci. Eu preciso ultrapassar os governadores. Eu ultrapassei. E a última meta era, preciso bater 10% até as vésperas da eleição. Para a data inicial, que é o meio de janeiro. Meio de agosto. Também conseguirei. Com isso nas mãos, eu vou poder fazer a troca do eleitorado que vai fazer o voto útil contra o Lula. Vai falar, poxa, esse rapaz, ele tem potencial de crescimento, ele já passou dos 10% e tem chance de vencer o Lula no segundo turno. O Flávio é certeza de derrota. Então, a votação, os números que o Flávio apresenta hoje são números fictícios. São números de uma pessoa que vai perder de qualquer forma. De nada adianta você investir em uma candidatura ali no primeiro turno se todo mundo sabe que a derrota é certa. Aí vem uma questão, o senhor que já foi bolsonarista, né? Não foi? Não. Eu apoiei no segundo turno de 2018. Tá bom, não foi notoriamente bolsonarista, apoiou o Bolsonaro. Só no segundo turno. Que erros cometeu o ex-presidente Jair Bolsonaro para chegar nesse momento que está sendo até rude com ele, que está com problemas sérios de saúde, né? Sim. E está em prisão domiciliar. Que erros ele cometeu e para deixar esse flanco aberto para a esquerda?
Pois bem, são muitos, eu teria que fazer uma lista quase colossal, mas em nome do tempo eu vou ter que... Os principais. Ele no início não tinha um projeto de Brasil. Quando ele assume o poder, ele não sabia o que fazer. O problema é como se eu tivesse agora saindo com uma atriz muito famosa de Hollywood quando eu tinha 18 anos, que era um menino muito bobo. Eu ia estar com aquele mulherão comigo e falar, o que eu vou fazer agora? Eu não saberia, porque eu era um menino. Nesse sentido, o Jair Bolsonaro não estava qualificado para assumir um país como o Brasil. Ele não tinha propostas, ele não tinha projeto, ele não tinha nada. Ele teve que tocar no começo do mandato dele uma reforma da Previdência que ele nem sabia como defender. Então, não ter projeto fez com que ele passasse praticamente metade do mandato empurrando o governo ladeira acima e ainda dando declarações muito ruins. Ele destruiu o principal instrumento que levou ao poder, que foi a Operação Lava Jato. Ao destruir a Operação Lava Jato, ele criou o superpoder do judiciário. Ele entrega isso. E na hora de defender o filho, que é a verdade, uma série de acordos foram feitos com o STF para proteger o Flávio da cadeia por conta do escândalo da rachadinha, ele entregou todo o poder para o STF e devolveu, com a destruição do Lava Jato, o Lula às ruas. E aí o PT voltou ao poder. E aí ele imaginava que o STF ia ter clemência dele. Falar, não, tudo bem, você entregou todas essas coisas, agora vai ficar... Não, o STF não tem clemência. O Alexandre de Moraes foi meu professor na faculdade. Burro ele não é. E não, longe disso. E ele é implacável. O Alexandre de Moraes gosta de guerra. Ele gosta de guerra. A tendência dele, ele é um homem belicoso. E se você quiser uma guerra contra ele, você tem que entender que ele vai entregar a guerra de volta a você. Não espere clemência de um homem como Alexandre de Moraes. O Bolsonaro esperou clemência até no julgamento dele. Quando ficou, venha ser meu vice. Não se fala isso. Que bobagem. Aquilo é uma bobagem. Então, ele perdeu. E ele perdeu, e o movimento que ele criou do bolsonarismo está morto. Está morto. E eu falo isso num estado que existe ainda muitas pessoas que são bolsonaristas. Não há mais uma causa. Qual é a causa do bolsonarismo? Não, existe uma legião ainda de bolsonaristas. Sim, mas é como se fosse um exército perdido, sem comando. Porque não há comando, porque não há projeto, não há sonho. Qual é o sonho do Flávio Bolsonaro para o Brasil? Ninguém sabe. Flávio Bolsonaro perguntaram, qual é a sua proposta? Eu não vou falar porque tira voto. O que é isso? Isso é uma insanidade. O que eu proponho para essas pessoas que são bolsonaristas? Olha, eu já liderei vocês. O impeachment da Dilma, quem liderou as ruas fui eu. Quem apoiou a Lava Jato foi eu. Quando o Bolsonaro entregou a Lava Jato para o STF, eu critiquei o Bolsonaro e vocês, bolsonaristas, falaram para mim, você é comunista. Pois bem, quem estava certo no final? Era eu. Meu grupo político, a gente estava certo. A gente avisou, o Bolsonaro está vendendo aquilo que o colocou no poder e aquilo que destruiu a esquerda para salvar um filho que é corrupto. E veja só que eu encontro agora nas eleições. O filho corrupto, o filho fraco, o filho que não gosta de trabalhar, o filho que cede para a esquerda o tempo todo. Ele vai perder para o Lula. Eu não perco para o Lula. Com uma breve história, eu encontrei o Lula pela primeira vez na vida no ano de 1989, final do Campeonato Brasileiro de São Paulo e Vasco. O Lula foi lá torcer pro Vasco. Eu sou, infelizmente, de São Paulo, eu só apanho, né? Inclusive do Inter aqui. Aí não concordamos, eu sou santista. Fui lá, o Lula estava torcendo pro Vasco, e meu pai falou assim, olha, Renan, fala pro Lula ali o que o papai gosta de falar dele na TV. Aí eu mandei o Lula para um lugar não muito digno, e eu falei, nossa, fiz algo grande. Quem diria o destino que eu vou reencontrar o Lula nos debates agora? Não vou ser grosseiro ali, claro, mas eu vou encerrar a carreira do Lula. Esse é o meu objetivo, eu vou encerrar a carreira do Lula em grande estilo. O senhor, claro, que causa uma enorme surpresa no país e obviamente, pessoas que surgem como o senhor e o Pablo Marçal. Qual é a sua diferença com o Pablo Marçal? Essa questão, que tem muita gente comparando ao Pablo Marçal. Acho que as pessoas comparam pelo fenômeno de redes, mas eu e ele somos água e óleo. Sim. Eu sou uma pessoa séria, eu tenho um projeto político sério e o Pablo Marçal ele é especializado em convencer as pessoas a adquirir alguma coisa que ele queira muito rápido. Eu falo para as pessoas que as coisas serão difíceis, não que as coisas serão fáceis. O Pablo Marçal, ele pilotava carro de Fórmula 1 melhor que o Ayrton Senna, ele lutou contra um tubarão e matou um tubarão. Ele inventa umas histórias, assim, que não tem nenhum sentido. Eu aviso para as pessoas, eu vou precisar fazer reformas muito difíceis econômicas e vai ser difícil por pelo menos um ano. Eu aviso as pessoas, olha, não será fácil destruir o crime organizado como eles estão vendendo. Eu aviso para as pessoas, olha, eu vou precisar desenvolver a região Nordeste, tá? E eu vou ter que destruir as oligarquias locais. Eu aviso para as pessoas que as reformas que nós faremos são reformas impopulares. Eu não estou aqui a fim de fazer amigo, eu estou a fim de resolver problema. E o problema dos políticos brasileiros... Uma boa escola para o senhor é o Milei, na Argentina? Exatamente porque o Milei, ele cometeu uma coisa que eu chamo de sincericídio. E o que é o sincericídio? Ele chegou para o eleitor argentino, que está acostumado com populismo... Só que sincericídio mata quem exerce. Não foi o caso do Milei, ele foi vitorioso. Sim. Sendo sincero, ele se tornou vitorioso. Exato. E você pega um táxi em Buenos Aires e as pessoas estão lá, especialmente no ano passado, no começo eu fui lá, o taxista sofrendo, mas ele falou, mas ele avisou, o louco avisou, que nós passaríamos por um período difícil por um tempo, mas depois ia melhorar. E agora está melhorando.
Agora, turismo está chegando, a inflação está sempre numa rota de queda, as contas públicas resolvendo. Receberam investimentos bilionários para um data center ali. Está voltando a ter um surto de industrialização em alguns setores. Eu estou vendo aqui o Peter Thiel, que é o empresário de venture capital mais importante do mundo, se instalando, se mudando para Buenos Aires. O clima mudou. Então, qual é o recado que o Milei passou para a população? Não será fácil. E a população não é idiota. A aliança dele com o Trump... talvez possa ser, o senhor sendo eleito, a mesma aliança que pode se estabelecer no Brasil? Eu estive na Casa Branca nesse ano. Não conversei com o Trump, no caso, mas eu conversei com pessoas do governo dele. Naturalmente, ele tem uma amizade com os Bolsonaro. E eles sabem o que eu penso. O que eu quero dos Estados Unidos é o seguinte. Eu quero que eles ajudem na questão das terras raras. O Brasil até a cadeia das terras raras aqui. Eu farei as reformas de competitividade e os Estados Unidos dependem das terras raras brasileiras para ter uma indústria do século XXI independente da China. Só que eu não vou querer ser só um explorador e um exportador de material simples. Eu quero assim, vocês vão fazer o jato F-35 que vai meia tonelada de terra rara e essa meia tonelada é brasileira? Eu quero fazer componentes do F-35 e eu quero o F-35 nosso. Eu quero que o Brasil seja uma das 5 maiores potências do mundo. É isso que eu falei para a turma deles e falei, também quero sua ajuda com a parte logística e técnica para destruir o crime organizado. E também quero que o Brasil ajude a destruir o crime organizado na América Latina inteira. Eu quero o Brasil sendo tratado como potência, não como caudatário. E eles sonham com isso. Então dá para ter uma nova postura com eles. O Bolsonaro calcou muito a questão das riquezas brasileiras em cima do nióbio. Subiu a presidência e simplesmente passou 4 anos e acabou o nióbio. Não falou mais de nióbio. Exato. Porque o Bolsonaro carece de imaginação e de projeto. O Bolsonaro tinha chavões. Eu vou acabar com a vagabundagem. Tá, mas o que tem para depois do chavão? Tipo Collor, né? Exato. Vou caçar marajá. Não caçou nenhum marajá. Que foi do Lula agora a picanha e a cerveja. É sempre um chavão jogado no ar e o chavão não vem com projeto. Problema nenhum com o chavão. O pessoal criou um slogan meio que de maneira independente, lá chama Prendeu, Matou. Sobre trazer a política de El Salvador. Só que assim, é direito penal do inimigo, a gente tem todos os projetos de lei, livros publicados. Eu tenho 6 livros publicados nossos, chama Livro Amarelo. Até por isso... Estamos de amarelo aqui. Não entregou para o Marçal vender os seus livros? Ele vai vender. Ele é um grande vendedor, né? É um grande vendedor, mas só vende porcaria, né? Se ele vê um produto bom, ele tira isso daqui. Então... É boa. Não sei. Mas eu acho que a comparação sua com o Milei, né, eu acho que para quem pensa uma nação, quem pensa um processo de desenvolvimento econômico para um país... como ele pensou na Argentina, e o senhor pensa assim, eu acho que tem condições de, até usando o exemplo dele, de trazer isso para o Brasil e ter sucesso. E ele criou um instrumento muito simples, lá que foi a motosserra. O senhor vai ter o seu instrumento? Eu vou até anunciar em primeira mão, né? Porque aconteceu sem querer lá no Belém do Pará. Eu ia num programa de televisão, como eu vim aqui hoje, e antes eu estava numa favela gravando vídeos. E aí eu sujei meu tênis e tive que usar a galocha. Eu estava de galocha no meio da favela em Belém do Pará. Aí, Renan, corre que você está atrasado, você tem 5 minutos para chegar na TV. Lá ainda existe galocha, então? Fui de galocha para televisão, num programa de pé. E aí o apresentador, você está de galocha aqui? Eu falei, tô. E aí esse é o nosso time, porque a gente é o Brasil que vai tá atolado e eu vou tirar o Brasil do atoleiro. Então vamos de galocha. Então, eu não sabia dessa, muito boa. Você será o primeiro a saber, vai inclusive tema da nossa campanha. Maravilha. Unimed Federação, quando a gente fala em 54 anos da Unimed Federação, nós estamos falando disso que não ia fazer, eu vou fazer. Estamos falando apenas, não estamos falando apenas do tempo, estamos falando de uma trajetória construída diariamente por pessoas que acreditam no cuidado, na cooperação e na força do trabalho. Um trabalho que é conjunto e ao longo dessas décadas todas, os colaboradores, os parceiros, aqueles que ajudaram a construir liderança e construir uma rede baseada em confiança, responsabilidade e compromisso com as pessoas, transformou tudo isso numa história feita de relações duradouras e decisões importantes, sempre conectadas por um propósito que é cuidar e cuidar das pessoas, porque na Unimed Federação, cada escolha impacta vidas e ajuda a transformar o cuidado em algo cada vez mais humano, próximo e coletivo. Unimed Federação do Rio Grande do Sul, feita por pessoas para pessoas. E aqui a Sun Motors tem um recado muito importante para você. É um recado incrível, confira aí no vídeo. Chegou o novo Kia Sorento 4x4. Mais desempenho, conectividade, conforto para 7 passageiros e a confiança de uma marca com mais de 30 anos de Brasil.
Kia Sorrento 4x4. O novo SUV dos seus sonhos. Kia. Movement that inspires. Faça a sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas do Brasil. Na Ubra você tem práticas de verdade desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho. Tem isso e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Eu diria, começa agora. Faça hoje a sua vacina da gripe na Panvel. Aproveite o valor promocional e garanta as últimas doses para proteger você e sua família. Panvel, rotina que faz bem. Bom, vamos voltar ao termo que estamos vivendo agora, né? Que é o enfrentamento, uma dualidade de ideologias entre lulistas e bolsonaristas. Eu já vi que o senhor pretende quebrar isso aí, até porque tem também muita gente migrando para o centro. Aqui o Eduardo Leite tentou fazer dessa prática um entendimento nacional, que fosse entendido nacional como um homem de centro que poderia resolver as questões brasileiras. O centro até agora não vingou, nem em eleições passadas, nem agora. Como é que o senhor pretende resolver se de um lado, na direita, se considera o Flávio, do outro lado, à esquerda, se considera o Lula? Como é que o senhor vai se posicionar no meio dessas duas correntes? Primeiro, com uma leitura muito diferente dessa ideia do centro. Eu não acho que o Lula e o Bolsonaro no poder são tão diferentes entre si. Na verdade, as forças políticas do Brasil empurram todos eles para o centro. O Lula tem um governo de centro-esquerda e o Jair teve um governo de centro-direita, com os mesmos homens do centrão participando do governo deles, com políticas, inclusive em áreas econômicas. O centrão sempre foi o definidor. Exato. E se eu falar em área econômica, o governo do PT é um governo um pouco mais gastão, mas com algumas premissas que são similares ao do Bolsonaro, que também foi gastão, estourou o teto e tudo mais. Combate ao crime organizado. Veja só o que eu vou falar aqui que vai chocar. O governo do PT, por conta da pressão do Congresso, passou mais leis de combate ao crime do que o governo Bolsonaro. Passou no governo do PT. Então, quando eu olho direitinho, eu não acho que eles tão diferentes na execução. Porém, o eleitor é diferente. O eleitor que vota na direita é um eleitor que tem um sistema de valores mais compreensivo e, acima de tudo, é um eleitor que é ativo economicamente. O eleitor que vota na esquerda é um eleitor, em geral, inativo economicamente, que são as pessoas humildes que vivem de assistencialismo. Então, você tem uma diferença muito grande no eleitor, mas muito pequena na gestão. O que eu preciso ser? Eu preciso ser uma pessoa que, do ponto de vista da gestão e das propostas, eu seja radicalmente mais forte do que eles. Então, quando eu falo, os extremos, eu não acho que os extremos estão lá no centro. Eu que sou o radical. Mas não o radical que eu tô falando besteira. Eu tô radical que, as mudanças que a gente precisa fazer são muito profundas. A lei brasileira de execuções penais, a progressão de pena tem que acabar. Nós temos que mexer em toda a legislação nossa que compreende a questão fiscal, os gastos absurdos que o governo tem. Nós temos que olhar para o Pacto Federativo. Vou dar um exemplo do Rio Grande do Sul. Vive quebrado aqui. Está sempre uma quebradeira, está sempre devendo para o governo federal. Dito isso, o Rio Grande do Sul é expropriado na parte de impostos pelo governo federal. Eu estava no Maranhão, o Maranhão manda uma merreca, 6 bilhões em arrecadação, recebe mais de 20 bilhões. Aqui manda, não sei se é 50 e poucos bilhões e recebe 13. É isso aí. É uma merreca. E aí fica tudo quebrado, fica endividado. Então, nós precisamos endereçar isso. E eu juro, uma coisa que eu fiz, que pode soar maluco, eu fui lá no Maranhão falar isso para os maranhenses. Falei, o dinheiro que está sendo roubado pelos políticos daqui sequer é da população daqui. O dinheiro é da população lá de São Paulo, da população do Rio, da população de Minas, da população do Rio Grande do Sul. O Pacto Federativo está roubando as pessoas. E eu estou falando isso de maneira clara, e sabe o que acontece quando você é claro e radical? Aqui, estou botando entre aspas, as pessoas te ouvem, as pessoas concordam com você, porque você não está tratando o eleitor como um idiota. Eu fui no Nordeste, eu não tratei o eleitor como idiota. Eu falei vou mexer no Bolsa Família sim, porque eu acho injusto que uma pessoa esteja ralando aqui, numa cidade do interior do Ceará, enquanto outra está recebendo o Bolsa Família. E sabe o que acontecia? As pessoas que trabalhavam naquela cidade do Ceará, você está certo, homem. Homem, você está certo, está falando verdade, não aguento mais trabalhar por 2. Eu falei, você não está falando por 2, você está falando por 5. Você é um guerreiro. Então, falar a real de maneira concreta quebra a polarização, porque o que eu falo tem verdade, tem intensidade, enquanto que os outros falam é só conversa mole. Provocar de novo agora o Flávio aqui. O Flávio avisou que em termos de reforma econômica, ele não vai precisar fazer uma nova reforma da Previdência, é mentira. Ele falou que não vai fazer desvinculação e nas desindexações, é mentira. Não dá para corrigir as contas públicas por causa disso. E é por isso que ninguém em mercado financeiro, ninguém que é economista sério, levou ele a sério. Porque ele está mentindo para as pessoas, ele vai precisar fazer isso se ele ganhar. Sorte que ele não vai ganhar.
Mesma coisa o Lula, que não fala nada do assunto e vai ter que fazer isso numa conta pública no Brasil. Em 2027 estoura. O Brasil vai entrar num default e vai perder toda a credibilidade externa. A gente vai virar uma Argentina antes do Milei. Então, eu tô avisando antes. E aí, quando eu sou radical em avisar, quando eu falo, eu vou fazer isso, as pessoas começam a ver verdade. E eu acho que precisa entregar a verdade. Ser radicalmente sincero pode até fazer perder voto, porque as pessoas não... Pô, mas esse cara tá falando algo que eu não concordo. Mas, no mínimo, a pessoa sabe que você não tratou ela como imbecil. Posso dar um último exemplo, que eu não quero me ceder nisso? Pode, não. Não. Votação da escala 6-1. Como é que votou o PT? Populista, né? Com o Brasil quebrando, não havendo mais emprego formal. Não, é isso aqui, ó, tô ajudando o trabalhador. É mentira, tô avisando pra você, trabalhador, você vai ter que trabalhar mais com isso. É mentira, você foi enganado. Não existe a hipótese de você trabalhar menos e ganhar mais num país que está quebrando. Dica 1. Como é que votou o Flávio Bolsonaro e... Quer dizer, Flávio não, mas o partido dele, o PL. A favor. Eles votaram junto com o PT a favor. Teve um PL agora que é o PL da misoginia, que é um PL de esquerda que busca criar guerra entre homem e mulher. O Flávio votou sim. PL de esquerda é boa. E falou assim, veja só, votei, tá? Mas isso era um truque da esquerda. Então, entendi, você vai ferrar todo mundo, mas em compensação você não se ferra eleitoralmente. Isso não é homem. Isso não é homem, isso é um frouxo. São frouxos. Estão sempre pautados pela esquerda. Eu não acredito nisso. Eu vou pra cima dos projetos, que é mesmo quando eu perca voto. Eu vou falar pro trabalhador, você foi enganado no fim desse caso 6-1. Não é assim que resolve o problema. Mas Renan, mas você tá errado. O eleitor não acerta sempre. Na verdade, o eleitor erra a maior parte do tempo. Senão não teria que bando de bandido em Brasília. Lembrando que Brasília eu vou ter que ganhar a eleição, eu vou ter que sentar para negociar com um monte de ladrão. Que a população votou. A população vai em 2026 reclamando da corrupção. Vou votar num ladrão. Vai votar em ladrão, vai votar. E eu vou ter que lidar com os ladrões que a população vai colocar lá. Vai ser um inferno. Mas a real é essa. A real é essa, que o povo erra e a minha diferença para os demais é, eu vou falar para o povo se o povo errou. Vou falar, tá errado e não vou seguir o que vocês falam, porque o líder lidera. Seguir pesquisa de opinião para ter uma opinião política não é coisa de líder, é coisa de malandro. Tem muita gente aí que, quando se colocou esse tema aí do Flávio Bolsonaro com a Michele Bolsonaro, parece que, por um lado, foi uma tragédia, no outro, parece que é algo que não deveria ter sido discutido, se bem que isso impacta diretamente no comportamento de um partido forte como é o PL no Brasil hoje. Como é que o senhor avalia essa condição desse enfrentamento? Como foi feito do Flávio e da Michele, que ela reagiu fortemente contra o enteado? Eu acho patético. Como é que um grupo político pode querer administrar um país que é uma das 10 maiores economias do mundo, que nasceu para ser um dos 5 maiores países do mundo, com briga por, vamos botar aqui, por ego, feita em público. Veja, a opção lá que... Olha só... Você venceu a briga em casa? Briga em casa sobre um assunto menor, porque a Michele era amiga, ela tinha uma amiga lá no Ceará, e ela viu que ela foi preterina a decisão pela amiga por uma decisão vinda do Flávio e da turma do PL local que resolveu Ciro Gomes. Ora, que briga ridícula, que não justifica nada, que poderia ser resolvido, sei lá, num churrasco, num jantar em casa. Mas não, eles não fazem isso. Eles têm que tornar público, porque o ego de todos eles é gigantesco. O ego do Jair é gigante, da Michele é gigantesco, do Flávio é gigantesco. E aí o Brasil tem que ficar assistindo o Big Brother deles. Eu não aceito isso. Não, assim, resolve em casa e depois torne público a posição oficial. A direita está avançando agora na América Latina. Tivemos várias vitórias a partir do Milei. O Paraguai está aí com um governo de direita crescendo sobremaneira. Agora fica uma questão. O senhor assume o Brasil e como é que faz esse país crescer? Como é que a gente gera emprego, renda, bota novas empresas aqui? Como é que traz esse povo empresarial para o Brasil? Vamos lá, eu vou falar o que eu vou fazer logo. Assim, ganhei a eleição, tá? Venci a eleição, segundo turno, Lula derrotado, vou fazer umas piadas com o Lula, gravar uns vídeos. Vou correr para Brasília, vou alugar uma área, vou montar um governo de transição já e convencer as lideranças partidárias com a legislatura atual a passar a PEC fiscal nossa, que já foi protocolada, para resolver a questão dos gastos do governo, para poder baixar juros e avisar uma trajetória de redução da alíquota de imposto. Paralelamente, já entrar com uma agenda de competitividade. A agenda de competitividade é ter uma legislação trabalhista, um regime trabalhista funcional e melhor para a contratação de pessoas, facilitar contratar e demitir pessoas, e ter um planejamento de longo prazo de investimentos em energia e infraestrutura de estradas e rodagens, contando com ferrovia e porto, para que as empresas possam se instalar no Brasil sabendo que, daqui 2 anos a conta de juros está mais baixa, daqui 3 anos eu vou conseguir escoar minha produção agrícola por essa ferrovia, daqui 4 anos tem esse portos prontos. Isso faz com que o investimento externo aconteça.
E isso permite que a gente passe pelo efeito, veja só, que o Paraguai está tendo, de trazer um monte de empresa para cá. Eu farei isso. Eu vou o dar Paraguai aqui... começou na foto simples, 10, 10, 10, impostos. Isso aí atraiu, tem segurança tributária no Paraná, no Paraguai. Tem segurança jurídica no Paraná. Nada temos hoje aqui, nem tributária, nem jurídica. Exatamente. E uma das coisas que nós precisamos fazer, que vai ser assim, um estilingue para dar um aumento da nossa capacidade de gerar emprego rápido, foi o novo licenciamento ambiental que passou. Ele vai transformar o Brasil, ou ele pode transformar o Brasil, num canteiro de obras. Por que não transformou agora com o Lula? Ele está válido desde 4 de fevereiro, o novo licenciamento ambiental. Porque o PT, ele é a favor do ICMBio, IBAMA e todos esses órgãos governamentais sabotarem o licenciamento ambiental e impedir a continuidade das obras. Você viu o que aconteceu na Cargill, lá em Santarém, no Pará, a Ferrogrão. Aqui mesmo, estão tentando instalar um data center em Eldorado. E não, o índio não quer deixar. Pô, ô índio! Ô índio, pelo amor de Deus! A CMPC é o caso mais grave. O investimento de 27 bilhões aí, nós temos ele parado por decisão de um procurador da República. Então, isso é a insegurança jurídica. Isso faz com que o dinheiro não chegue. Eu vou brecar, na verdade, a ação desses caras. Todos esses órgãos, e nós temos que gerar segurança jurídica para que uma legislação maravilhosa, que é o licenciamento ambiental, passe. Passou, as obras vão vir, o dinheiro vai entrar. Para entrar o dinheiro, aí entra a reforma fiscal, eu tenho que diminuir gasto do governo, porque os juros caem, com os juros mais baixos, todo mundo vai botar grana. E esquece, essa bagaça, esse país vai começar a crescer 5%, 6% recorrentemente ao ano, e aí segura que a gente vira potência. Nós temos aí o presidente da empresa aí, que veio te receber aí, Renan. Que honra. Não. Depois espero que eu não fale besteira, hein, senhor presidente. Quando o assunto é saúde e segurança do trabalho, o SESI está ao lado da indústria. Está desde o microempreendedor até o grande empreendedor. O SESI oferece laudos técnicos com 80% de desconto. E para capacitações de normas regulamentadoras, isto aí ele oferece de forma gratuita. Confira o regulamento em sesrs.org.br/cuidar de quem trabalha. E aproveite assim esta condição especial que é por tempo limitado, não esqueça. E agora eu quero lhe franquear aí para o senhor se dirigir aos gaúchos. Primeiro, porque o lenço amarelo? O senhor não optou nem para o Maragato, nem para o Chimango? Sim, é o lenço do projeto da missão, o lenço dourado. E o nosso projeto ele tem a ver com isso. É o dourado. É o dourado. E, novamente, envolve a quebra dos... É o dourado querendo construir um Eldorado. Exatamente. E, inclusive, eu passei na cidade de Eldorado para brincar que eu só falo e já gravei um vídeo lá que eu soltei faz meia hora. E é sobre isso. O futuro é glorioso. O nosso slogan da nossa campanha... Não, é bonito o lenço amarelo. Exato. E está ainda com o padrão da cobra, que é um padrão bem tradicional daqui. O que eu digo para as pessoas é, o futuro é glorioso e você tem que ser otimista para o Brasil. O problema do Brasil não é um problema de recursos naturais e tampouco de que a população não gosta de trabalhar. Isso é mentira. O problema do Brasil é um problema de liderança. Toda liderança ruim inspira, com seus vícios, as pessoas a fazerem um comportamento ruim, a terem um comportamento ruim. Se a nossa elite é um lixo, a nossa população se torna, por consequência, um lixo. Nós temos a pior elite de todas as nações importantes do mundo. Nós temos que ter uma elite com senso de elite. E que aí, dentro do exemplo de cima, ela deu o exemplo para baixo. Eu não vou poder cobrar das pessoas que numa favela jogam lixo no chão, que picham muro e que destroem as ruas, infelizmente, porque é um comportamento quase animalesco que boa parte da população tem, se o topo está participando do escândalo do Banco Master. Eu não vou poder cobrar. Eu preciso me tornar, com o meu partido, com o grupo político que eu criei, uma elite que inspire. E aí eu vou exigir de todo mundo, de maneira muito clara, um comportamento sério. Isso já aconteceu na história humana? Já. A Singapura, através da liderança do Lee Kuan Yew, que é quem inspirou o rapaz de El Salvador. Ele pegou uma cidade-estado, vamos colocar assim, uma região favelizada, sem saneamento básico, humilhada antes pelos japoneses e transformou nos melhores lugares do mundo, melhor do que o Japão para se viver. Como? Inspirando do topo para a base. Primeiro você cria a ordem, depois a ordem vira hábito e depois o hábito vira cultura. É isso que nós vamos fazer, nós vamos desfavelizar a mente do Brasil com esse tipo de comportamento e eu preciso, como líder, inspirar as pessoas. E é isso que eu pretendo fazer. Minha vida vai ser um sacerdócio, sim, como a vida dos nossos as principais lideranças. Onde o senhor sente que tem mais apoio no Brasil? Região? Para a candidatura. Mas setores, o setor empresarial. O empresarial agora entendeu que os nossos projetos são melhores, porque eles me deram espaço. Mas quem me permitiu ser ouvido, eu preciso agradecer, foram os jovens. Os jovens entenderam o nosso projeto e me deram o tamanho necessário para que a imprensa me ouvisse mais, para que o empresariado me ouvisse mais. E aí, quando me ouvem, desculpa, assim, os demais pré-candidatos, eu sou superior.
Eu sou superior não porque eu nasci superior a nada, eu vim de baixo, vim de classe média. É porque eu estudo muito mais e eu tenho coragem de falar as coisas. E isso faz com que o resultado apareça no final. Perfeito, olha, parabéns aí, uma bela postura aí. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente pouco conhece do Renan Santos, por razões óbvias, né? E o senhor despontou para o Brasil, despertou inclusive a nossa atenção aqui em trazê-lo. Tanto é que quando a Renan Santos está vindo, vamos ficha 1 aí, né, Alexandre? Para ter ele aqui na Rede Pampa, no Pampa Debates. Aqui nós temos 18 emissoras de rádio, nós temos a TV com seus 4 canais geradores e 107 retransmissoras, nós temos o jornal, temos as redes sociais, então aqui é a causa que pode ajudar que é o senhor tramitar com a sua causa aí até chegar à presidência. Então, sucesso nessa caminhada aí. É difícil, é espinhosa, mas é um caminho que, pelas suas ideias, está aberto aí. Pois é, então é uma peleja, para falar em termos bem gauchescos, é uma peleja na ponta da faca contra os demais. O senhor está bem informado no Rio Grande do Sul, hein? Pô, conheço muito, gosto da história daqui, né? Vocês garantiram parte do nosso território enfrentando os malditos castelhanos aqui. E eu digo, né, nós temos que ter virtude, porque povo sem virtude se torna escravo e nós não somos uma nação de escravos. Que esse espírito originário do Rio Grande do Sul inspire o restante do Brasil. O senhor, por tradição familiar, é São Paulino, lá em São Paulo? Infelizmente. Mas é interessante, porque a maioria dos italianos são palmeirenses, né? Sim, é que eu sou da metade portuguesa da família, que é São Paulo. Ah, bom, tá certo. Tá certo. Antes disso, eu quero falar sobre a Unimed Porto Alegre. Na Unimed Porto Alegre, você encontra um cuidado próximo e preparado para acompanhar a nós, desde criança, e as suas crianças a partir do seu nascimento até os 12 anos de idade. Está ali, esse atendimento à infância está ali no Shopping Total. A unidade atende essas crianças funcionando todos os dias, das 7 horas da manhã até as 11 da noite. Isso sem necessidade de agendamento e conta com equipe pediátrica ampliada a partir das 18 horas. Tem exames no próprio local e a unidade de atendimento pediátrico é uma das melhores que se tem no Brasil. E tudo isso a Unimed tem, e tem aqui em Porto Alegre, no Shopping Total. O 360 Poa Gastrobar, que eu lhe convidei para lá, é um restaurante dentro do Rio, é um restaurante premiado, 360 Poa Gastrobar, o senhor pode ver pelas imagens, traz consigo um prêmio, agora, um prêmio recente, que é o Top of Mind, na categoria Restaurante de Qualidade. E ali você tem o pôr do sol mais inesquecível do Rio Grande do Sul, o pôr do sol do Guaíba. Almoços, happy hours, jantares ou eventos, você pode tudo usufruir com reservas pelo 51999-23-2410. Venha curtir essa experiência. Obrigado, nosso candidato Renan Santos, que está chegando pelo Missão ao momento da candidatura, por enquanto é pré-candidatura, né? E tem convenção ou missão ou a convenção? É necessário. Tem que oficializar por uma convenção, né? Não tem outra alternativa. Sim, quando é a convenção do Missão? Olha, me pegou, fez ótimas perguntas, difíceis perguntas, mas essa aqui que era mais fácil eu não me lembro. Mas é daqui a algumas semanas. Final de julho, início de agosto. Exato, é na primeira data possível nós vamos organizar. Perfeito. E, sim, serei colocado como candidato, sim. Muito obrigado pela sua presença. Volte sempre, a casa é sua aqui. Muito é uma obrigado. casa, vamos deixar muito claro, uma casa democrática. Aqui todos os dias nesse cenário, a gente tem debate aqui de 6 a 8 debatedores no programa. Isso é uma tradição, já o Pampa Debates aí, que completa aí já quase 3 décadas de existência, sempre trazendo pluralidade e democracia. Tá? Mas muito obrigado aí, seja feliz aí e não tire agora a Rede Pampa dos seus pensamentos aí, já conhecendo ela, que foi um conhecimento mútuo. Estou conhecendo a Rede Pampa e a Rede Pampa lhe conhecendo, bem como os nossos telespectadores espalhados por todo esse Rio Grande de Deus aí. Muito obrigado. Muito obrigado. E assim estamos finalizando este Pampa Debates. Mas antes disso, nós temos que lembrar dos aniversariantes, que é tradição aqui, que as colunas dos aniversariantes em Sul, a coluna Pessoas traz. De aniversário hoje, Eduardo Linhares, o Medalha Cis Brasil, a Cristiane Weber, o José Luiz Vinck, também a Luísa Carolina
Cássio, também o Marcos Dias Pereira, esses aniversariantes do último sábado, além do Saul Bertchevski, médico, ex-diretor do Grêmio Porto Alegrense, a Ana Luísa Marcantônio. Na outra página vamos encontrar, entre tantos, o Márcio Gomes. E no domingo de aniversário, Luiz Antônio Bins, ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, a nossa Antonella Vieira de aniversário, um grande abraço, Antonella, o Sérgio Zimmermann, o Rogério Valau, o Manuel André da Rocha, grande advogado, o pai dele foi grande reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também a Adílis Guerreiro, além do Osmildo Pedro Bienkowski. E na página seguinte temos a Carmen Lúcia Miranda Lopes. E hoje de aniversário a Mirna Cine Lima, o Raoni de Oliveira, a Regiane Adaime, o Pedro Paulo Záquia, ex-presidente do Inter, um abração ao Záquia, a Marcela Santana, também o Márcio Alegretti, a Fátima da Roça de aniversário hoje, viu, Alexandre? Um beijão para a Fátima aí. Hoje tem uma grande festa no aniversário da Fátima. O Matheus Oliveira também de aniversário, é Camila Mendes. Parabéns a esses aniversariantes. Na página seguinte, vamos encontrar o aniversário do Guilherme Antônio Piscinini, da Vanessa Garziotin, do Mário Guzmão, do grupo Sinos. Um abraço ao Mário Guzmão, essa grande figura aí que engrandece o jornalismo gaúcho e brasileiro. Muito obrigado a todos e fica o agradecimento aqui ao candidato Renan Santos, que está hoje na terceira posição, e eu ressalto isso à frente de duas figuras importantes, Zema e Caiado. Veja a relevância dele e, segundo ele mesmo, chega a esta posição conduzida pelos jovens. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite depois desse jogo da seleção brasileira e do Japão. Muito obrigado. Até amanhã com mais um Pampa Debates. Venha o Jornal da Pampa, depois o Atualidades Pampa. Boa noite. Ponto final. Oferecimento Gimo Lava-Louças Multicamadas. Limpeza e proteção para a rotina das louças. Gimo, qualidade comprovada. Certificado digital com o menor preço do mercado é no Cindy Lojas Porto Alegre. Aproveite os descontos exclusivos. Pampa Debates. Oferecimento: existe cuidado e existe Unimed Porto Alegre. Banrisul, tá com crédito para facilitar seus planos pessoais ou do negócio. TV Pampa, a TV dos gaúchos. Assista agora. Jornal da Pampa.